Olá, bom dia. São 7 horas em Brasília. Hoje é dia 16 de setembro e esse é o nosso Today. Esse nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. Eu gostaria de desejar um bom dia a todos vocês. Né? Sejam muito bem-vindos. Mais um Today, né, que nós vamos estar realizando hoje pela manhã. Nós temos tido aí gratas surpresas, né, com relação aos Todays, né, da história muito interessante que nós temos presenciado, e isso é muito legal, saber que a gente tem tido essa oportunidade de contribuir para que algumas pessoas tenham uma melhora na sua qualidade de vida. Eu preciso saber do feedback dessas pessoas depois, o que está acontecendo, hein? O que nós estamos conseguindo alcançar com esse Today. Isso é muito importante para nós, né? O feedback de vocês. Bom, a Simone, né, está aqui conosco, né? A Emília também está aqui. A Natureza, o Jay. Quem mais aqui, ó? A Giane Almeida, Juliane Terezinha, Geusa Pacheco, a Mania Tatuapé aqui, ó, Beauty Mania Tatuapé. A Lucy Jaque também conosco, a Crislin, quem mais está aqui conosco? Vamos ver aqui, a Maricele também, a Ocirene, sejam bem-vindas. Vamos ver quem mais. Nós temos aqui também a Vicky, legal. Bacana, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Helenice e assim por diante. Bom, deixa eu conversar rapidamente com vocês aqui sobre um aspecto que é importante. Quando falamos a respeito de saúde, nós precisamos entender algo que eu considero fundamental, que é o seguinte: saúde é como se fosse, né, algo que estivesse equilibrado em cima de 4 pilares. Então eu preciso estar com esses 4 pilares muito bem trabalhados para que eu possa dizer assim, não, realmente eu sou uma pessoa saudável, né? Eu sou uma pessoa saudável. Então eu preciso estar em equilíbrio com esses 4 pilares. E quais são esses pilares, né? O pilar da saúde física. Então, um deles é a saúde física, muito importante para nós, né? Um segundo deles é a saúde mental. O terceiro, a saúde social. E o quarto, a saúde espiritual. Todos esses conceitos, eles são muito importantes para nós. Essa compreensão, ela é fundamental. Então, veja, sempre que nós vamos analisar o caso de uma pessoa, a gente busca ter um entendimento desses pilares, né? Geralmente a gente trabalha mais as questões físicas e emocionais, mas hoje eu queria destacar um aspecto importante aqui, ó. Quando a gente está mal emocionalmente, a gente acaba afetando os outros 3 pilares. Quando eu não estou bem com relação às minhas emoções, eu acabo fazendo escolhas inadequadas e essas escolhas acabam refletindo na minha saúde física. Então, toda e qualquer escolha que eu faço afeta positivamente ou negativamente a minha saúde física. Então, cuidar do meu emocional é muito importante, é muito importante. Porém, a gente sabe que nesse período de pandemia foi afetado demais os aspectos emocionais. Por quê? Bom, várias questões afetaram o emocional. Vamos destacar algumas, né? Vamos destacar algumas. Por exemplo, muitas pessoas têm se alimentado demais, né, de informação a respeito dessa pandemia. Então fica muito ligado, né, consumindo tudo que a mídia tem produzido a respeito da pandemia. Isso agita a nossa mente. Isso gera, né, um problema com relação a essa agitação mental que vai afetar as demais áreas. Não tem como. É um efeito direto.
Mas isso é um dos motivos. Outro é a perda da rotina. Esse daqui me preocupa também. As pessoas perderam totalmente a rotina em virtude da pandemia. Pessoas que estão fazendo muitas vezes o home office, ou pessoas que até perderam seu emprego, tiveram a sua rotina afetada. E nessa questão do aspecto de afetar a rotina, tem uma coisa que eu tenho certeza. Ninguém começou a dormir mais cedo por causa da pandemia. As pessoas começaram a dormir mais tarde. E ao começar a dormir mais tarde, acordam mais tarde também. Só que o problema é que o sono tem um papel muito importante na gestão emocional. E hoje as pessoas estão dormindo mais tarde. Nós já vínhamos de um problema grave com relação à questão de insônia no Brasil. De cada 3 brasileiros, 2 dormem mal. Isso deve ter piorado no período de pandemia. Ou pelo menos deve ter agravado o caso das pessoas que já dormiam mal. Mais um agravante, não é? Com relação à parte da gestão emocional. Outro aspecto. A atividade física, a gente sabe que ela tem um papel muito importante na gestão emocional. A atividade física, eu tenho certeza que nesse período de pandemia as pessoas se tornaram mais sedentárias do que já o eram. Importante porque isso também afeta a questão emocional. Outra coisa que eu sei que também afetou o emocional foi a questão do ganho de peso, principalmente entre mulheres, né? Porque a gente sabe que a mulher é muito afetada pela imagem corporal. Quando a gente observa, por exemplo, a mídia, ela bate muito pesado com relação aos padrões de beleza feminino. Os homens sofrem muito menos. Então eu tenho certeza que o ganho de peso nesse período, principalmente entre as mulheres, afetou demais as questões emocionais. Outra coisa que deve ter afetado muito o emocional foi a questão da renda familiar. Muitas vezes, tendo um comprometimento muito grande na renda familiar em virtude das demissões que houveram por causa da pandemia. E isso afeta demais o emocional. Mas agora, principalmente entre os homens, do que entre as mulheres, porque, querendo ou não, a sociedade entende que o homem deve ser o provedor do lar, não o provedor do lar. Então, isso daí é um pensamento quase que global, não? Mas a gente precisa entender, então, que tem coisas que aconteceram nesse período que afetaram mais as mulheres e outras afetaram mais os homens. Mas eu tenho certeza que algo também afetou essa questão emocional, e foi o aumento da convivência entre as pessoas da mesma casa. Esse aspecto é muito importante. Por quê? Muitas pessoas já não vinham de um bom relacionamento familiar. Muitos casais estavam com seu relacionamento já abalado. Muitas relações entre pais e filhos se acirraram nesse período de pandemia, porque já não vinham de uma relação adequada e piorou no período de pandemia. Eu acredito que vocês também pensem dessa mesma forma, que a convivência aumenta o atrito, dá mais possibilidade de ter atrito, ainda mais quando a relação já não está boa. E aí então eu queria trabalhar esse aspecto baseado numa matéria que foi publicada na internet ontem à noite. E ela é bem importante, nós avaliarmos essa estatística aqui. Eu comecei hoje o Today falando a respeito de como que a pandemia afetou a questão emocional. E agora chegamos na parte de como a pandemia afetou também as nossas relações sociais, porque as relações sociais afetaram o emocional e isso gerou uma consequência também na parte social. Veja só, assassinato de mulheres sobem no primeiro semestre no Brasil. As agressões e estupros caem. Especialistas apontam subnotificação durante a pandemia. Bom, um aspecto que a gente pode considerar aqui é o seguinte: o número de assassinatos aumentou. O número de assassinatos entre mulheres aumentou no período da pandemia. Por quê? Por causa da questão da convivência. Quando nós falamos a respeito de saúde, é muito importante nós entendermos que saúde são 4 pilares, como eu disse. Esses 4 pilares têm que estar em equilíbrio: físico, mental, social e espiritual. Todos eles são muito importantes para nós.
Mas perceba que, quando foi afetado principalmente esse pilar emocional, isso acabou refletindo então em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Mas essas questões emocionais afetam demais o relacionamento. Afetam muito os relacionamentos. E aí o que nós temos percebido então? Um aumento do número de assassinatos entre mulheres. Por quê? Porque aquele casal que já não vinha com um ritmo muito agradável do seu relacionamento, já estavam passando por situações de conflito muito grande. Isso se agravou no período da pandemia. E muitas vezes as pessoas não sabem lidar com o seu emocional. Quando nós modificamos a maneira como pensamos e o que sentimos, consequência de alterações no psicológico, nós refletimos isso em ações. O que é saúde mental? Saúde mental é o meu relacionamento com os meus pensamentos e emoções, que geram as minhas ações, que vão formar hábitos e o meu caráter, assim por diante. Mas essa questão de nós termos como consequência da mudança do padrão emocional um reflexo nas ações, as pessoas então estão agindo por impulso. E agindo por impulso é a pior coisa que nós temos. Por quê? Eu gosto muito de um versículo bíblico que me chama a atenção para algo importante, que é o Salmo 51 e o verso 5. Davi havia cometido um pecado com Batseba e depois ele ainda acabou cometendo o assassinato de Urias, que era o marido de Batseba. E aí o que nós temos, né, como consequência disso tudo? Davi se arrependendo e se aproximando de Deus. Mas naquele momento de confissão, né, do pecado a Deus, que é o Salmo 51, Davi nos chama atenção para um versículo muito interessante, que é o verso 5, quando ele diz assim: em pecado concebeu minha mãe. O que Davi estava falando naquele momento? Ele estava falando sobre a sua natureza, a natureza pecadora, pecaminosa, inclinação para fazer o que é errado. E aí eu pergunto, nós nascemos com essa mesma inclinação para fazer o que é errado? Ou nós nascemos com uma inclinação para fazer o que é certo? O que vocês acham? Você quer observar um ser egoísta? Observe uma criança. Observe uma criança. Você vai descobrir quão egoísta ela é. E assim, na sua tenra infância, criança é egoísta. Eu me lembro, por exemplo, da Manuela, né? E era interessante algo que acontecia e é como que a gente, né, vai tendo essa percepção quando a gente começa a analisar o comportamento. E a Manuela estava comendo algo que ela gostava. Estava comendo algo que ela gostava. E naquele momento que ela estava comendo, a gente falava assim: filha, dá um pedaço, me dá um pedaço, por favor. E aí ela pegava aquele alimento que ela estava comendo, ela ia e tentava tirar a menor partícula possível. A menor partícula possível. E quando ainda saía um pedaço que ela achava que era grande demais, né, ela comia. E aí ela ia lá e tentava tirar outro pedaço, o menor de todos. E aí quando ela percebia que ela tinha tirado um pedacinho tão pequeno que acho que não faria falta na cabeça dela, né, para ela, aí ela pegava e dava aquela menor partícula possível para a gente. O que isso está demonstrando? A natureza, o nosso comportamento natural. Uma criança, ela não tem a mesma capacidade que o adulto de analisar situações. Ela não consegue trabalhar ainda no senso do que é concreto e abstrato. Ela só fica no concreto. Então, para ela, aquilo faria falta na cabeça dela. Egoísta, tirava a menor partícula possível. Natureza. É o nosso normal. É o nosso normal. Fazer o que é errado. Incrível, não? Então veja que quando nós queremos obter saúde, nós estamos lutando contra a nossa própria natureza. Nós não temos a inclinação para fazer o que é certo, mas sim para fazer o que é errado. Eu e você. Eu e você. Pensa nisso. Por que eu estou destacando isso? Porque nesse momento que a gente não consegue gerir o nosso emocional, e a pandemia tem mostrado que, né, se agravou demais os problemas emocionais, nós refletimos em ações que estão ligadas à nossa natureza, instinto, não a razão. Precisamos aprender a lidar com a razão,
analisar situações e fazer escolhas baseado nesse contexto, nesse contexto, baseado em conhecimento. E aqui, quando eu leio essa matéria, assassinatos de mulheres sobem no primeiro semestre no Brasil, assassinatos num período de pandemia, não são mulheres que estão sendo assassinadas na rua, porque o povo estava em isolamento. São mulheres que estão sendo assassinadas onde? Nas suas próprias casas. Por quê? Porque alguém dentro daquela casa agiu por instinto, agiu baseado na sua natureza, não agiu baseado em conhecimento, não agiu baseado em razão. Só que nós temos que analisar isso daqui também de um prisma muito importante. Houve um crescimento de 2% nos homicídios de mulheres, uma leve alta, 1% nos feminicídios. Então, aumentou. Mas aí tem algo que é interessante. Quando a gente observa qual é o grupo de mulheres que começaram a sofrer mais, né, sobre essa questão da mortalidade, né, pelo seu companheiro, geralmente, nós encontramos aqui um dado que é interessante, onde a gente mostra que o maior número de vítimas foram mulheres negras. Mulheres negras. Além disso, mulheres de uma condição financeira mais baixa. Então veja, quanto maior as oportunidades que as pessoas têm de adquirir conhecimento, melhor é o seu comportamento com relação às suas relações sociais também. Isso é uma realidade. E a gente percebe hoje que algo que não é investido no Brasil é em educação. É em educação. Não se investe em transmitir conhecimento. O conhecimento, ele é algo que ninguém rouba de nós, a não ser o Alzheimer, eu digo, né? Mas ninguém rouba o conhecimento. E quanto maior o conhecimento, melhores serão nossas escolhas. Melhores serão nossas escolhas. Por isso, nós realizamos o Today todos os dias, de segunda a sexta, aqui às 7 horas da manhã. Porque eu quero que vocês tenham conhecimento, que vocês tenham ferramentas para fazer as melhores escolhas, pensando nessas 4 áreas da sua vida: físico, mental, social e espiritual. E é claro, se você estiver bem mentalmente também, você aumenta a sua produtividade, aumenta, né, os seus ganhos, a sua lucratividade com relação ao trabalho, e melhora também essa questão profissional e de rentabilidade. Agora, pessoas que estão mal emocionalmente não melhoram nada disso. Mas você percebe a importância do conhecimento. O número de assassinatos aumentou justamente numa comunidade que não tem muito acesso à educação, e não tiveram a oportunidade de frequentar muitos anos a escola, por causa das restrições financeiras que esse mundo que a gente vive impõe. E isso é muito triste, é muito triste. Então, conhecimento nos dá a possibilidade de agir de maneira diferente. Então, precisamos de conhecimento. Queria trazer essa reflexão para vocês que eu achei muito importante, baseado nessa matéria, destacar esses aspectos. Precisamos estar bem nas 4 áreas. Veja que aqui no Today a gente trabalha muito 2 delas, o físico e o mental, sempre. Mas temos trabalhado pouco aqui o social e o espiritual. Então, de alguma forma, você precisa adquirir conhecimento nessas áreas para que você possa melhorar as suas relações sociais também. Bom, falei bastante, mas eu achei que era necessário hoje nós fazermos essa reflexão. Jeane, eu vou chamar você, então prepare-se, porque você é a pessoa escolhida para hoje. Foi a primeira que fez o pedido aqui. Vamos ver se conseguimos contato com a Jeane, para que a gente possa trabalhar um pouquinho do caso dela e ver no que nós podemos ajudá-la. Ai, que bom, graças a Deus. Tudo bem, Jeane? Bom dia. Tudo bem, agora tá melhor ainda. Jeane, você está falando de onde? Eu sou de Nova Olinda, Ceará. Nova Olinda, Ceará. Isso, Legal. Ceará. Ceará é um estado que eu ainda não tive a oportunidade de Não, conhecer. Não, foi bem a conhecer. Bem interessante, muito bacana. ainda,
ainda não tive essa oportunidade. Nossa, o sol tá batendo aqui em mim, eu tô ficando meio amarelado. Parece que eu tô doente, ó. Ai, que coisa estranha. Bom, vamos lá então. Eu gostaria mesmo de conhecer, espero o mais breve possível poder, né, conhecer o estado do Ceará. Pois é, quando tiver E oportunidade, apareça. com Será bem-vindo. certeza. E a gente percebe, né, pela última estatística, que 3 estados estão tendo um aumento novamente no número de casos, e um deles é o Ceará, né, infelizmente. Né? Uhum. Pois é, infelizmente. É E isso mesmo aí. assim, e mesmo assim continua abrindo tudo, né? Tudo voltando a funcionar. É, não só abrindo, como o Bem povo preocupante. também frequentando praias, isso, aquilo, né? Então, Isso. Uhum. é um caso complicado, né? É um É, caso bem complicado. preocupante. Muito, muito. Mas e com relação ao seu caso, em que eu posso lhe ajudar, Jean? Então, vamos lá, doutor. Eu quero ajuda para minha filha, Vamos sabe? falar sobre sua filha. É, eu tenho uma filha de 9 anos. Eu acompanho o senhor já há uns 2 meses, desde que começou Certo. a jornada das doenças crônicas, né? Através Ah, da pediatra da minha filha, olha que que legal. compartilhou no grupo. Uhum, ela compartilhou no grupo de mães, que eu Uau! faço parte, que tem mães e tem profissionais da saúde. Achei bem interessante, né? Agora até eu Ela fiquei compartilhou, nunca impressionado e nada achei de errado, né? interessante. Ela compartilhou e eu achei interessante e comecei a seguir a partir daí. Às vezes não dá certo acompanhar ao vivo, mas sempre revejo depois. E já esperava, pedir muito a Deus para dar certo esse momento. Então, a minha filha, ela tem 9 anos, ela tem síndrome de Down, é Ok, isso. Eu descobri já quando ela já tinha 7 meses, porque ela tinha tudo normal, né? Levava normal, igual qualquer outro bebê. Até que certo. eu descobri, começou todo o tratamento, né, que é necessário, acompanhamento. Graças a Deus ela não teve problema cardíaco, né, que a E maioria a, tem, e a parte cardiopatia. intestinal? Normal, era Normal, normal, tá. normal. Porque É, também com um ano ela começou. é uma característica muito comum também, né, do portador de síndrome de Down, não só a doença cardíaca, mas também essa parte intestinal, ela é muito afetada. É por isso que eu perguntei. Então, mas aí veio depois esse problema, né? Sim, Então, ela começou todo o acompanhamento que precisava e que eu não tinha muito conhecimento, mas que eu me informando e eu ia buscando, né? Ia correndo atrás. E ela estava se desenvolvendo normal, né? Desenvolvendo normal. É, com 1 ano e 3 meses, a gente descobriu que ela tinha hipotiroidismo. nossa, Aí começou o tratamento e levando uma vida normal. Todas as terapias, tudo que eu achava que era necessário e que eu corro atrás, né? Até que ela certo. chegou aos 7 anos, ela nunca foi sempre magrinha, sabe? Tinha um corpinho magrinho, mas eu falava com a pediatra que acompanhava, com os outros especialistas que acompanhavam, e eles achavam que era normal, né? E que eu agradecesse, porque era melhor do que se ela engordasse, né? E o tempo foi Sim, passando, e eu também sou magrela, né? É, o tempo foi passando, chegou aos 7 anos com 18 quilos, e eu não certo. achava que era normal, né? E foi passando, passando, e ela sem ganhar peso, sem ganhar peso. Até que eu resolvi procurar uma outra médica. Quando eu Sim. procurei a outra médica, ela pediu vários exames e foi descoberto que ela é celíaca. Tem alergia ao glúten. Até uma outra pergunta que eu fiz para o senhor outro dia, que eu achava que era intolerância ao glúten, né? Pelo que me foi informado. O senhor me disse que não, é alergia, né? Até eu Alergia. fiz uma pergunta que é Quando é alergia ao proteína, glúten. é alergia. Quando é a parte de carboidrato, aí nós estamos falando de intolerância. Uhum. Então, isso foi descoberto no finalzinho do ano passado. Foi quando eu procurei uma gastro e ela começou um tratamento, né, com essa gastro. A dieta realmente ela começou no final de janeiro, porque quando eu procurei ela foi em dezembro, ela pediu para repetir outros exames e que eu não começasse a dieta, né, porque podia interferir no resultado dos exames. Quando eu Então, na, retornei lá com na os verdade, outros então, exames tudo isso aconteceu do final do ano passado para agora. que eu descobri, né, Sim, você que foi começou a descoberto. investigar aos 7, né? Então Uhum, descobriu, ela já estava com 8, isso. no caso. Já estava com 8. E ela fez 9 agora esse E ano. ela fez 9 agora em julho. Ok, então. Aí ela começou a dieta no finalzinho de janeiro. Dia 28 eu estive lá e começou a dieta. E é muito difícil, é muito difícil, assim, nesse primeiro momento.
porque tem muitos alimentos que a gente não sabe, tem que ir buscando tudo e eu tô achando muito, muito delicado. Agora, aí tem que repetir os exames, né, com frequência, 3, 4 meses. Sim. E esse último que foi feito ainda continuou reagente. Uhum. Agora foi feito agora em agosto. Aí nesse período de janeiro para cá, ela ganhou 2 quilos. Uhum. Mas eu ainda tô achando que ela não tá no peso ainda, ela tá abaixo do peso. Certo. Beleza. Estou anotando aqui, porque esse caso aqui é um Uhum. caso que não apareceu ainda. É a primeira vez que alguém está falando sobre esse assunto. No período de janeiro a setembro ganhou 2 quilos, então. Isso. Ok. Se a gente for observar 20 quilos agora, ela provavelmente ainda está bem abaixo, né, na Tá curva bem abaixo no gráfico, tá bem abaixo. de ganho de peso. Deixa eu ver se eu, por um acaso, acho uma coisa aqui rapidinho, só para eu poder comparar aqui. O que eu tenho aqui, o cartão da minha filha, e aqui tem a curva. Uhum. Então vou abrir aqui e aí a gente olha para ver o que seria a Tá estimativa certo. para esse período aqui. Perímetro cefálico. Esse daqui. Deixa eu ver qual que é esse daqui. Peso aqui. Vamos lá. Esse aqui é... Ixi, esse aqui só vai até 72 meses. Vou ter que achar a curva aqui no computador para a gente poder olhar. Esse aqui não vai até lá. Vamos encontrar a Uhum. curva aqui rapidinho. Mas pode ir contando o caso, enquanto isso eu vou procurando aqui. Então, doutor, aí assim, ela não se alimenta muito, eu acho que não é muito bem. O que ela gosta, ela quer comer demais. E são poucas coisas que ela gosta, certo? Eu não sei se já era devido a essa alergia ao glúten, ela nunca foi assim, nunca gostou de biscoito, de bolo. Ela não gosta de bolo, só bolo de aniversário por conta do recheio, só bolo recheado, pela Então cobertura. ela não gosta do bolo, né? Ela gosta do recheio. Ela realmente gosta do recheio. Gosta muito de doce, sabe? Muito doce. Mas ela nunca gostou de salgados, ela nunca gostou de biscoito, de Certo. macarrão. Não sei se já era por conta dessa alergia que o organismo já não aceitava, né? Sim, porque assim, ó, se ela já tinha doença celíaca, isso gerava provavelmente desconfortos muito grandes, né? E talvez ela não soubesse expressar, mas ela já conseguia perceber os sintomas, as dores e assim por diante. E aí, nesse caso, ela estava fugindo, né, desse tipo de Então, alimento. eu imagino que talvez fosse isso. Doutor, deixa eu só fazer uma pergunta. Se eu tivesse descoberto há mais tempo só a alergia, será que ela não teria tido a celíaca? Seria só a alergia? Não, Eu não, ainda fico me culpando, achando que se eu tivesse descoberto há mais tempo, ela não teria chegado a ser celíaca. não. Então não se culpe. Não se culpe porque não resolveria dessa forma, não. Não? Não. Ó, hoje ela está com 20 quilos e 20 7 quilos. anos. Uhum. Não, Deixa 9 eu... anos. 9 9 anos. anos. Uhum. Tô tentando, na verdade, eu consegui ampliar aqui a imagem. Meu Deus, que imagem pequena. Difícil achar a curva de peso aqui. Bom, tá aqui. De peso, meninas, beleza. Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui. Aqui, em anos, 9 Doutor, mas para a anos. Tá síndrome aqui, de ó. Down tem um outro gráfico, não é isso? Tem. Que se a gente for olhar pelo ritmo de crescimento da síndrome de Down, vai ser pior ainda. Porque na síndrome de Down eles ganham peso mais rápido ainda, Uhum. que é o padrão da doença. É ter um ganho de peso elevado.
Ó, se a gente fosse olhar pela curva normal, ela estaria hoje no percentil 3, no P3, que é bem baixo, bem baixo. Isso daí realmente estaria um problema. Tá, mas vamos continuar. Isso, vamos lá. E aí? Como é que tem lidado hoje com a dieta dela? Eu tô achando complicado devido a isso, a ela ser seletiva na alimentação dela. Uhum, Ela não, ela não aceita muito bem. Eu já comprei vários, assim, alimentos, né, que não tem glúten. Ela não gosta. E ela seleciona, né? São poucas as coisas que ela come. O que ela come, ela quer comer muito, todos uhum. os dias. Tá, Aí eu beleza. tô preocupada com isso. Não gosta Então, muito de frutas, são poucas frutas que ela gosta. essa é a parte ruim, Aí o lanche né? dela pela manhã, ela come tapioca com ovo, Ok, ou cuscuz ou crepioca. certo. Outra coisa ela não come pela manhã. Tá. Aí nós estamos falando, então, por exemplo, da tapioca. Vamos trabalhar item por item. Tapioca, é fonte de carboidrato. Doença celíaca é uma doença que te impede a consumir várias fontes, né, de carboidrato, várias fontes de carboidrato. Aonde que é encontrado o glúten, né, que é o que gera esse processo alérgico todo em quem tem doença celíaca? Ele é encontrado na aveia, infelizmente, mas a gente encontra Uhum. aveia sem glúten, né? Encontra aveia sem glúten, essa é uma boa notícia. Se você conseguir encontrar, né, aveia sem glúten em algum lugar que você passar Vou por aí, procurar, vale vou muito a procurar. pena, porque é muito nutritivo e isso ajuda a enriquecer demais a dieta, né, de quem tem doença celíaca. Depois nós temos o trigo, trigo, centeio e cevada também como sendo fontes de glúten. Mas o principal problema é o trigo, né? Porque o trigo está Uhum. presente em tudo, está presente em tudo. Isso. E aí Infelizmente. nesse aspecto que é o problema. Por quê? Quem tem doença celíaca, ela não vai passar mal simplesmente com o consumo do trigo. Ela vai passar mal, por exemplo, se ela consumir um alimento que foi processado na mesma máquina por onde passou o trigo. Então, aí veja como que a doença realmente é uma doença grave, com um grau de alergenicidade altíssimo, né? Só o ato de você ter processado, né, o alimento na mesma máquina já vai gerar intercorrência para quem tem a doença celíaca. Se você, por exemplo, cortar, né, uma fatia de pão com uma faca, né, e usar essa mesma faca para poder cortar depois, né, uma outra fatia de pão, mesmo que o pão seja sem glúten, você vai ter contaminação cruzada já. E isso já vai gerar um problema. Então, o que a gente entende é que o glúten, né, ele tem esse grau de alergenicidade altíssimo, né, para pessoas que são sensíveis, que têm a doença celíaca, e no caso acaba mexendo na estrutura da alimentação da família toda, onde muitas vezes só o ato de você preparar um alimento que contém glúten, né, numa forma e depois fazer um outro que não contém glúten, vai ter contaminação cruzada e já pode gerar um efeito colateral nela. Então, assim, é bem complicado esse aspecto, porque a família toda tem que aderir a um padrão de alimentação, né, para que ela se sinta acolhida também nesse momento. Isso é uma coisa importante, né? Com 9 anos, ela já tem compreensão de muita coisa, e aí ela percebe se ela está sendo acolhida ou não. E aí vem a minha pergunta: como é que é a questão do restante das pessoas da casa? Vocês são em quantos na casa? Somos quatro Ok, pessoas. ok. E Dois como que filhos. você e o esposo, né? Assim, o que tem glúten, que eu me alimento com meu esposo e meu outro filho, Uhum, eu procuro fazer, eu faço sempre separado. uhum. É, isso é um problema, porque ela vê às vezes e quer, né? Mas ela não gosta, graças a Deus que ela não gosta, porque a Porque gente ela. também não procura não trazer, Uhum, porque são poucas coisas que ela gosta, procura não trazer o que ela gostaria de comer para a gente não come na frente dela. Eu estou certo. deixando de ir um aniversário que ela gosta. Se bem que agora está na pandemia, né? Quase não tem mais esses Pelo movimentos, menos, mas já pelo menos uma aconteceu coisa boa, aqui. então. Já aconteceu aqui próximo e eu não fui por conta disso. Aí mandaram o bolo, eu escondi o bolo, depois eu comi sozinha, eu e meu esposo e o outro filho. A gente procura evitar ela ver por enquanto, né? Até ele se adaptando a isso.
Porque ela não É. tem muita consciência ainda. Ela já sabe que quando ela vai ver os primos comendo alguma coisa, ela pergunta se tem glúten, Uhum. mas ela não tem assim ainda tanta consciência do mal que faz, né? E de ver Não. uma outra criança comendo e ela não poder comer. Ainda mais por ter também, né, a síndrome de Down. Então já é uma outra Uhum. intercorrência. O seu filho, né, ele é mais velho ou mais novo que ela? Mais velho, é bem mais velho. Ela é a Uhum. caçula, é o dengo de casa. Ah, é. Tá. É. Então, assim, essa pergunta ela é muito importante porque a questão do acolhimento é muito importante. Porque, assim, uma das coisas que quem tem doença celíaca vai sentir na vida é que ele não é acolhido. Porque quando vai, por exemplo, a um restaurante, dificilmente você vai encontrar uma opção para quem é celíaco, né? Hoje já é tão difícil encontrar uma opção para quem é vegetariano, né? Imagina para quem é celíaco, né? Então, Então, é muito complicado. Então, a pessoa ela já se sente meio abandonada. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. E dentro da família é onde ela vai ter a possibilidade de encontrar, né, esse acolhimento. Então, isso é um aspecto bem importante. Cuide também na hora de preparar alguma coisa, mesmo que ela não goste, né, para a família, para que não haja depois a contaminação cruzada, na mesma forma, né, com a mesma faca. Isso tudo pode gerar intercorrências nela. Como a gente sabe que quem é portador de síndrome de Down já tem geralmente intercorrências gastrointestinais, isso é comum, né, principalmente a questão de constipação intestinal, só que aí no caso da doença celíaca é a diarreia, então isso afeta demais o trânsito intestinal. E se o portador de síndrome de Down, né, já tem um trânsito intestinal comprometido, isso também compromete a produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Por isso que muitas vezes a gente encontra, né, portadores de doença celíaca com um comportamento muito agressivo, muito agressivo, né? Não sei como é o comportamento dela, mas é um não, é padrão. não, é não. Ela é bem calma, bem tranquila, graças a Deus. Que bom, Bem, ótimo. bem Porque tranquila. é um padrão muito do comportamento, né, de quem tem doença celíaca, mas isso tudo porque tem esse processo do trânsito intestinal comprometido. Então é algo que a gente precisa realmente analisar, né? Analisar. E aí, no caso, quando ela ingere alguma coisa, mesmo que seja por contaminação cruzada, pode ser que ela tenha diarreia. Como é que são os episódios diarreicos dela? É comum ou não? Não, não, muito, muito difícil. Eu acho que nesses 9 anos, se ela teve Uhum. diarreia 3 vezes, foi um. Ótimo. Ela tem mais a prisão. Ela tinha Uhum. mais ainda antes de eu descobrir. Depois que ela começou a dieta, Certo. melhorou bastante. Uhum. Mas E- diarreia, eu acho que se ela teve foi 2 ou 3 vezes Não, durante esse isso período daí de não chega idade. nem a ser Então, o comum, é totalmente incomum, porque o normal são as ela é muito diarreias. saudável, doutor. Assim, a doença dela nunca foi internada, né? Uhum. Durante esse período todo, ela só gripa, assim, com mais frequência, mas nesse período mesmo de pandemia, ela gripou só uma vez, logo no início. Ela é Ok. muito saudável. Isso é ótimo, né? Então, assim, você tem um Uhum. caso que é complicado, mas um caso que tem conseguido trabalhar bem, porque não parece ser algo grave, né? Eu me preocupei quando você falou da doença celíaca, principalmente por ela ter a síndrome de Down, e aí, nesse caso, né, você ter já uma dificuldade de conscientização, né? Porque é bem mais difícil trabalhar, né, com alguém que tem, né, é portador da doença. Então é complicado você conseguir esse grau de conscientização muitas vezes. Mas graças a Deus ela não tem tido esse tipo de intercorrência. E até fico surpreso, mas Não, surpreso, né, pelo lado não bom. teve sintomas. Se não fosse pelo baixo peso, por eu ter me preocupado com o peso dela, eu nem sei quando eu ia descobrir. Porque ela Legal, não tem os muito outros bom. sintomas. E questão, por exemplo, de cólica, dores abdominais, Não, refluxo, não, nada. não. Não, porque eu acho que se ela tivesse, ela reclamava, né? Ela chorava. Uhum. E, É que tem, e na verdade, ela já sabe dizer onde dói, o que é que ela sente. E ela é não que reclama. na verdade Então, tem muitas tranquila. vezes um refluxo, que é um refluxo onde as pessoas não sentem dor, não sentem dor. Então, assim, Ela fez. Então, a pediatra que pediu esses outros exames, ela pediu também o de refluxo. Ela fez, que é aquele exame que eu fez. nunca tinha visto, aquele exame de refluxo, que eu não lembro o nome. Uhum. Aí a gastro disse que deu uma leve, muito leve, mas que eu não me Certo. preocupasse quanto a isso. Fez Tá. a biópsia também. Uhum. Então é importante a Pois gente ela disse que a analisar dela, isso, porque a assim, ó, preocupação era só com a saúde.
É porque se ela ainda não tem tido um ganho de peso adequado, mas também a gente tem que cuidar porque a gente percebe todo portador de síndrome de Down, quase todos eles acima do peso, né? Então, ela sendo abaixo do peso, tinha alguma coisa de errado, com certeza. E eu estou perguntando das diarreias porque eu imaginava que fosse comum, justamente pela questão do baixo peso, né? Eu falei, não, então ela tem diarreia Uhum. constante, já veio na minha cabeça, né, esse tipo de pensamento. Eu falei, ela tem diarreia constante, por isso ela não consegue fazer, né, a retenção dos nutrientes e não tem o ganho de peso que a gente deseja. Mas aí agora você está dizendo que ela não tem diarreia. Fez Não. aí um exame para avaliar a pH-metria, né, de repente fez uma endoscopia e acabou descobrindo que tem refluxo, porém, né, é leve. Se tivesse um grau elevado de refluxo, entenderia que isso seria algo também que prejudicasse a questão da digestão e o processamento do alimento a nível intestinal. Mas perceba que se ela não tem diarreia e ainda assim não está tendo ganho de peso, tem alguma coisa que não está batendo nessa história, na verdade. Porque se ela ingere alimentos, está ingerindo então nutrientes, está ingerindo carboidrato, está ingerindo proteína, está ingerindo gordura. Não. Por que ela não está ganhando peso? Será que é porque ela está ingerindo muito pouco em relação à necessidade dela? Ou será que tem, né, algum problema de digestão que não favorece o processo de absorção dos nutrientes? Então, isso são dúvidas Doutor, que mas vão surgindo e são importantes para a gente analisar o caso. Pois não. deixa eu só te falar, esse último exame, que foi feito agora em agosto, ela ainda não se livrou porque o glúten ele fica no sangue, né? Uhum. Ele É um permanece na processo. corrente sanguínea até ela se livrar e ela ficar não reagente. Nesse último exame, ainda deu reagente. Sim. Então, pode ser ainda consequência disso, né? Ainda deu 2,40, que eu não sei como é que lê, 1,40, é? É. Não, sim, tudo bem. Que aí Eu eu até entendo que perguntei para a Gasha, disse, doutora, e quando é que vai estar normal? Quando é que não vai ter mais esse glúten? Ela disse, quando no exame aparecer não reagente, tudo não reagente, porque são vários exames, né? sim. IgG, IgA, Isso aí são deu tudo não reagente, é que isso não são reagente. imunoglobulinas que são verificadas, né? As imunoglobulinas, elas fazem parte aí do nosso sistema de defesa e elas são produzidas justamente para poder combater aquilo que o organismo precisa, né, resolver como sendo um invasor. Então, assim, o glúten, para quem tem doença celíaca, é um invasor do organismo. Então, a tendência é que você aumente a produção de imunoglobulinas. É por isso que a gente faz o teste, né, sorológico, aí no caso, para verificar essas imunoglobulinas. Quando começa a aparecer tudo não reagente, quer dizer que você diminuiu, né, o teor inflamatório do organismo com relação ao glúten. Só que essa questão intestinal que a gente precisa realmente analisar, né, para poder descobrir se ela tem algum outro problema com relação à parte digestiva também, né? Porque mesmo que já tenha imunoglobulinas não reagente, não está tendo ganho de peso, né? Porque se a gente for observar, são 2 quilos, né, do mês de janeiro a setembro. Estamos falando de 9 meses e apenas 2 quilos de ganho para uma criança que está em baixo peso, né? Uma criança que está em baixo peso. Então a gente precisa só Uhum. ficar com uma luzinha acesa para que a gente fique atento a essas questões, né? Vamos imaginar que daqui a pouco apareça como não reagente e ainda assim a gente não tenha o ganho de peso que deseja, né? Para dar uma regularizada no peso, mas também não descambar, né, para ter excesso de peso, que é o comum dentro da doença, né? Mas outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: com relação à questão intestinal, já me surpreendi, né? Eu esperava totalmente diferente quando você falou que ela tinha doença celíaca, né? Na verdade, a cabeça da gente fica pensando o seguinte: quando você falou que ela tinha síndrome de Down, eu falei, bom, vamos conversar então sobre a dificuldade da manutenção do peso. Mas pensei que era para cima. Aí você me surpreendeu dizendo que era para baixo. Depois, quando você falou que não tinha diarreia, eu esperava diarreia. Eu falei, bom, está contradizendo tudo que a gente conhece da doença e tudo que a gente espera. Mas agora eu quero saber mais uma coisa, que é a seguinte: Sim, sim. quando ela faz exames de sangue, tem sido pedido, por exemplo, para fazer proteína total e frações? Foi pedido sim. Pois é. Esse daí Tá eu quero aqui. também saber. Deu normal? Deu. Deixa eu colocar o óculos aqui. Uhum. Tem albumina, não é Isso, isso o primeiro? isso. Aí deu 3,60. Ok. E a Esse globulina? aqui foi em novembro. Novembro. Esse último que ela fez, a médica não pediu. Novembro lá Proteínas do ano, totais. novembro do ano passado, então, né? Nós estamos falando de um Isso. exame aí que já tem 10 meses.
Proteínas totais 6,30. Ok. Esse dado, Globulinas, pode falar. globulinas 2,70. Aí tem relação A/G 1,33. E aí está fazendo a relação de albumina e globulina, que ela é importante também. Por que que esse exame ele é tão importante, né? Por que que eu perguntei justamente desse exame? Porque é o exame que a gente analisa como que está o estado nutricional. O estado nutricional. Por quê? Já sabemos que ela tem um baixo peso, ok? Isso é um fato. Mas aí nós temos, né, tipos diferentes de desnutrição, né? Nós temos uma desnutrição, eu vou escrever aqui ó, o nome, para poder ler para você a definição da doença, que é o Kwashiorkor. Já ouviu falar? Acho que sim, mas eu não tenho muito conhecimento, não. Ok, então nós temos um tipo de desnutrição que é chamado de kwashiorkor. E temos um outro tipo de desnutrição que é chamada de marasmo, né? Então eu vou abrir as duas aqui e vou ler rapidamente aqui só a definição para você. Porque é interessante a gente observar isso, porque ele está com baixo peso. Isso é um fato, não tem como a gente, né, discutir. Mas aí a gente tem que observar que tipo, né, de desnutrição que ela pode estar manifestando. Então vamos lá, olha lá. Marasmo, né? É uma forma crônica de desnutrição, na qual a deficiência é primariamente de carboidratos e lipídios, né, em estágios avançados. Então, aqui no marasmo, a gente não vai levar em consideração a questão proteica. Ó. Estamos falando de uma desnutrição que leva em consideração a questão de carboidratos e lipídios. Carboidratos e lipídios. E em estágios mais avançados, é caracterizada pela perda, né, muscular e falta de gordura subcutânea. Então, esse é o marasmo, que é um tipo de desnutrição. Agora, kwashiorkor já é outro tipo de desnutrição, e essa daqui é a que mais nos interessa. Desnutrição produzida por uma quantidade gravemente inadequada de proteína na dieta. Né? Aí a questão nem sempre está correlacionado à oferta, mas sim à absorção também. Em determinadas doenças, por exemplo, doença celíaca, quando nós temos também uma doença de Crohn, né? Quando nós temos uma retocolite ulcerativa, isso pode gerar desnutrição, chamada de kwashiorkor, que aí é uma desnutrição que tem essa relação, né, com a questão da perda de proteína, perda de proteína. É a desnutrição proteica, ou também chamada de kwashiorkor, e é encontrada principalmente em pessoas que vivem em áreas geográficas com recursos alimentares limitados. Mas lá porque não tem oferta, não tem o que comer. Né? Mas aqui também pode ser uma doença, né, comum em pessoas que tenham esses problemas gastrointestinais. Né? Então, costuma ser observada em dietas, né, com crianças em dietas pobres em proteínas e calorias. Né? E aí tem a questão dos sintomas. Ó. Os sintomas incluem atraso de crescimento em crianças, barriga inchada, né, e infecções frequentes. O tratamento do kwashiorkor pode incluir, então, um aumento gradual das calorias ingeridas, seguido pelo aumento da quantidade de proteínas. E aí, outra pergunta, então. Você percebe que ela, mesmo sendo magra, tem, por exemplo, uma circunferência abdominal avantajada ou não? Mas não, muito não. Não muito. Não Não muito. muito. Ok, ok, isso é importante. Aí você falou da questão das infecções que ela quase não tem, né? Isso é uma notícia boa para nós, né? Uma notícia boa. Por que que eu estou perguntando tudo isso? Porque assim, ó, uma característica de quem é portador de síndrome de Down não é ter uma altura muito grande. Então, uma altura, né, geralmente já é abaixo da média, né, abaixo da média Isso. para pessoas que não são A curva de portadores de crescimento. síndrome de Down. Então, ele já tem uma curva de crescimento diferente, né, para quem é portador da síndrome de Down. Porém, o que a gente percebe que aí no caso dela, sendo um caso totalmente diferente, né, do caso comum do portador de síndrome de Down, que seria ter, né, os processos de constipação intestinal comuns, né, e também a questão, né, de nós termos aí problemas cardíacos, de termos o aumento de peso, ela não tem nada disso, né? Ela é Não. totalmente o contrário. Mas aí o que que me interessa? Saber o estado nutricional. Porque o estado nutricional vai ser muito importante para que ela consiga expressar, né, a altura máxima sendo portadora de síndrome de Down.
Porque se a gente chegar a observar, por exemplo, uma desnutrição tipo kwashiorkor, onde falta proteína, isso interfere no crescimento. E aí gera um outro tipo de desnutrição, que a gente chama de desnutrição pregressa, né? Desnutrição pregressa. E ó, todo mundo aí que é mãe fica atento a esses aspectos, viu? Porque hoje o que a gente tem de subnutrição, né, com relação às crianças é comum, porque o padrão de alimentação hoje é caótico, né, das crianças. É muito pior do que era no passado, muito pior. Então a gente tem que ficar atento para esses aspectos. Você começa a perceber que a criança, né, não está crescendo no ritmo normal, está abaixo do peso, tem a circunferência abdominal, né, um pouquinho avantajada, tem infecção constante, pode ser, né, que seja uma desnutrição do tipo kwashiorkor, onde está faltando proteína. E aí gera essa desnutrição que a gente chama de desnutrição pregressa. Desnutrição pregressa. O que que é isso? É um tipo de desnutrição que aí compromete a altura final da criança. Quando ela chegar no estágio, né, de ser um adulto, vai ficar abaixo da altura que ela tinha capacidade genética de alcançar. Isso é muito importante observar. Por quê? O padrão da doença já é uma altura bem menor. E aí a gente tem que ficar muito atento, já, nesse caso, para que ela ainda não fique menor ainda. Menor ainda. Porque vai chegar um momento que se ela ficar muito pequena, o que, que vai acontecer? O ganho de peso vai ser comum. E aí aquela obesidade que é comum no síndrome de Down pode ser que se torne depois uma constante na vida dela e ainda num caso mais grave. Então veja que a gente já tem que fazer prognósticos futuros. Eu não posso ficar preso simplesmente aos resultados que eu estou mensurando agora. Eu tenho que observar a característica da doença, eu tenho que saber qual é a progressão dessa doença, quais são as consequências com relação à altura e peso da doença, mas avaliar que ela tem uma intercorrência diferente que não é comum, né, em quem é portador de síndrome de Down, que é uma doença celíaca, que aí isso tudo vai acabar gerando outras dificuldades. Então, assim, ó, fazer a manutenção, né, de exames constantes de observação, aí no caso da proteína total e frações, é muito importante para nós. E veja que foi feito o exame lá em novembro e não foi feito o exame agora no último, não foi, né, coletado essa informação. Então, eu já deixo aí como uma dica importante para você observar esse detalhe, tá? Fazer exames aí pelo menos uma vez ao ano, talvez ideal até duas vezes ao ano, de proteína total e frações, tá bom? Isso é Tá muito certo. importante. Com Ela, relação ao... a pediatra, ela recomendou essa bateria de exames com um ano. Como eu estive Certo. lá em novembro, né, então eu estava planejando voltar agora em novembro. E esse Quando exame? precisa, claro, eu vou antes, né? Mas Uhum. quando não, E devido à pandemia, então o último exame que você tem dela é só de novembro. desses aqui é de proteínas total é, mas os outros ela fez agora em agosto. E quem que Para pediu esses tireoide, outros? né? Por conta do hipotireoidismo, que ela já repete, e os outros que a gastro pediu, do glúten. Pois é. Aí Aí tem poderia de ter, vitamina D também, mas tudo de novembro. aí De poderia ferro. ter incluído, De né? ferritina ela fez agora, ela fez ferritina e Uhum. fez o TSH e o T4 livre. Então, isso é importante porque a gente sabe também que quem tem hipotiroidismo, no caso, tem uma alteração no metabolismo energético. Então, acaba interferindo também nessa questão do metabolismo proteico, né? O que muitas vezes a gente percebe é que pessoas que têm o hipotiroidismo, né, não têm uma facilidade de construção de músculo se não fizer a correção. Então, a gente precisa do T3 e do T4, da tiroxina e da triodotironina. Então, seria interessante que quando fizesse, de repente, esses exames de tireoide que precisam ser realizados com uma constância maior, né, do que os outros exames, também fosse avaliado essas questões nutricionais dela. Então, esse aspecto é importante. Um dos exames que a gente mede para poder avaliar essa questão nutricional é a proteína total e frações. Os outros é a glicose, colesterol total, né, frações, triglicerídeo, né, e também hemograma com ferro sérico, ferritina e ácido fólico, né? Então Fez, ela esses fez isso aí exames também. são muito importantes. E esse deu tudo normal, ela não tem problema com anemia. Não, ela já teve. Ela já teve. E é assim, com frequência. Ela tomava um ferro, Noripurum ela tomou bastante, aí melhorava um pouco, que ela fazia exames de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, esse da tireoide. E depois voltava de novo.
Mas aí, E o graças a Deus, já ferro, faz mais de um ano que controlou, que ela não precisou mais do ferro, tomar o ferro. tá. Então, assim, era ferro via oral. Aham, era. Noripurum. E Disse ainda, medicamento. e Cuidado. ainda assim, né, tinha uma correção, mas depois caía de novo. O Isso. que que você consegue entender disso, Jane? Eu acho que não é normal. Aí ela ficou Sim. bastante tempo com essa endocrinologista, né, que passava o Noripurum e voltava depois. Aí foi quando, e que eu já tinha questionado a respeito do peso e ela achando que era normal, aí foi quando eu procurei essa outra, que foi o ano passado, Uhum. e estou com essa outra desde o ano passado. Então Aí vamos já não tentar. apresentou mais anemia. Vem cá, Então amor, vamos, vem cá. vamos tentar analisar esse aspecto. Olha só. Olha aqui, ó. Oi, Olha tudo aí, doutor. É bem? viu? Não, tá bom, vai. Vai, deixa a mamãe conversar com o doutor. É o doutor. Já quis chamar o irmão, né? É o primo. Ah, o É o primo primo. tem. É. Legal. Então veja, vamos analisar esse aspecto. Olha só que informação importante que você trouxe. Anemia era uma constância, né? Era uma constância. Fazia correção via oral. Fazia correção via oral. Tinha uma doença celíaca, né? Tem, na verdade, mas tinha, estou falando porque estou falando do passado. Então, tinha uma doença celíaca, né? E não foi diagnosticado. Então, o que que acontecia? Só conseguia corrigir o ferro com altas doses. O que que isso mostra para a gente, Jane? Isso mostra que a taxa absortiva dela não é tão boa. Justamente aquele aspecto que eu estava falando. Tem alguma coisa com relação à parte de digestão, que talvez vai ter que fazer uma investigação se ela não ganhar peso, mesmo diminuindo, né, esses aspectos, né, correlacionados, né, ao processo do glúten. Se a gente continuar fazendo os exames e aparecer como não reagente e ainda não ganhar peso, é porque tem alguma coisa intestinal. Agora, também podemos correlacionar o seguinte: não havia sido feito ainda o diagnóstico da doença quando ela manifestava anemia. Isso quer dizer o quê? Uhum. Que talvez ela ainda comia nessa época alguns alimentos que gerava processos inflamatórios intestinais, né? Por que que a gente se preocupa? Deixa eu explicar uma coisa que não expliquei no início, mas acho que é muito interessante. Quando a gente vai observar nossa mucosa intestinal, nossa, esse tempo já foi. Quando a gente vai observar a mucosa intestinal, a gente precisa observar que a nossa mucosa intestinal ela tem projeções, né? Tem projeções. Essas projeções elas são chamadas de vilosidades e na ponta de cada uma dessas projeções ainda tem mais projeções ainda chamadas de microvilosidades. Quando a gente tem, por exemplo, uma doença celíaca e mesmo que ela não consumisse os alimentos propriamente, né, concentrados em glúten, porque ela nunca gostou, talvez porque o organismo dela já rejeitava e aí nesse caso ela já não comia porque sentia desconforto, a gente sabe que provavelmente contaminação cruzada houve nesse processo, mesmo que seja pequena, teve contaminação cruzada, porque o talher dela deve ser separado do talher dos outros, né? Então não deve ser o mesmo, porque de repente você vai lá e come um bolo, né? Desses de festa, escondido, mas depois ela usa o mesmo talher para ela, tem ali resquício de glúten, para ela já vai fazer mal, para ela vai fazer mal. Então o talher dela tem que ser separado, esse tipo de coisa. Por quê? O que que a gente entende? Mesmo não comendo os alimentos que continham glúten, ela tinha algum grau de contaminação cruzada. Nesse grau de contaminação cruzada, gerava algum processo inflamatório intestinal nela. Esse processo inflamatório intestinal decepava as vilosidades e diminuía a taxa absortiva dela. Então, mesmo comendo as fontes de ferro, não tinha, né, a manutenção do nível normal de ferro na corrente sanguínea, de repente ácido fólico, outras vitaminas. Então, é importante a gente observar esse detalhe. Se eu tenho ainda processos inflamatórios ocorrendo, eu vou continuar ainda manifestando o caso da anemia. Opa, não tenho manifestado mais anemia. O que eu entendo? Estou controlando o processo inflamatório. Então, isso é uma informação valiosíssima para nós. Provavelmente a anemia dela estava correlacionada então a essas questões. Agora, se ela não aumentar o peso, o que eu vou entender ainda? Tem problema de digestão. Ainda tem problema de digestão, ainda está tendo inflamação. E por quê? Aí é onde a gente tem que chegar. Tentar descobrir os porquês das coisas, Jane. Por quê? O normal seria começar a aumentar o peso. Se eu já estou controlando a inflamação intestinal, deveria estar aumentando o peso, minha taxa absortiva tem que melhorar, os processos da digestão têm que melhorar. Então, veja como é que é importante a gente ficar ligado nesses aspectos, porque agora eu tenho mais informação e com mais coisas que eu preciso me preocupar
para ter respostas. E essas respostas que vão direcionando o caso dela. Entendeu? É isso que a Uhum. gente tem que observar. Doutor, eu só vou retornar lá para gastro em fevereiro, começo de fevereiro. Bastante tempo. Então, ainda tem bastante tempo, né? Então, Tem. nesses intervalos, eu procurando a pediatra, ela vai me pedir esses outros exames, não é isso? Isso. Vai E pedir. Ou se não pedir, você peça para ela pedir. Né? eu já vou levar anotadinho. Esses Porque exames, se eu eles for são esperar muito. ainda para fevereiro, vai demorar bastante, né? Pois é, vai demorar, são 5 meses, E né? com relação aos objetos dela, eu não, até o momento eu não tinha separado nada, era tudo junto. Só que assim, a higiene, e fazendo a higienização direitinho, mesmo assim ainda corre o risco da contaminação. Então Corre. eu não posso mais sair, eu não posso mais sair de casa com ela para comer em lugar nenhum, né? Não sei que eu Por levo a comida isso. de casa. Por isso que é tão difícil, né, para o doente celíaco comer fora de casa. É uma luta, não é fácil. Fora de casa, talvez você ainda encontre um risco menor do que dentro de casa no aspecto dos talheres. Como assim? Agora eu não entendi, foi nada. Está querendo dizer que eu não lavo direito minha louça? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que a gente precisa entender é que grandes restaurantes, né, quando a gente vai, eles não ficam lavando, né, talher por talher. Como é que eles fazem então? Não E aí? sei. Tem máquinas, né? Tem máquinas que fazem a higienização. E nessas máquinas, né, é lavado com água fervendo, com água literalmente muito quente. O talher sai, por exemplo, o prato. Quando você vai comer em determinados restaurantes, você não pega o prato está quente, você fala, eita, de onde veio esse prato aqui, né? Porque está quente é por causa dessas máquinas. E aí, no caso, essas temperaturas, elas fazem com que o grau de higienização seja totalmente diferente. E aí elimina muito da possibilidade da contaminação cruzada. Muito da contaminação cruzada. Então, no teu caso, você pode ter os talheres específicos dela, que isso já vai gerar uma facilidade. Né? E veja que se você, por exemplo, o teu garfo, lavou o seu garfo com a bucha, que você tinha comido macarrão, e lavou o garfo dela com a mesma bucha, contaminação cruzada de novo. Contaminação cruzada de novo. E aí a gente não vai conseguir controlar o processo inflamatório intestinal. E ela não vai ganhar o peso, vai ficar com subnutrição, vai poder gerar um kwashiorkor ou uma desnutrição pregressa no futuro que comprometa a altura. Então, assim, são detalhes, Jane, que passa batido, mas que faz uma diferença brutal na vida de quem tem doença celíaca. Por isso que eu perguntei como é que era o padrão de alimentação da casa. Né? Só que assim, a gente precisava de muito tempo para ficar explorando mais o caso. Mas eu acho que já deu para a gente começar a perceber algumas Já, nuances aqui já que de repente me ninguém ajudou, me falou, ajudou bastante. porque aí de repente ninguém falou esse tipo de coisa. E você fala assim, eita, Eu sempre ficava, já verdade. faz, eu acho que uns 2 meses que eu acompanho, eu sempre na esperança, eu tentava me organizar aqui para entrar, mas não dava certo e eu na esperança. Vai que alguém fala alguma coisa, alguém sai algum assunto. Mas tudo É tem por isso seu que eu tempo, né? No tempo de tenho Deus. tempo. É isso aí. E eu fico muito feliz da gente ter podido conversar, né, hoje de manhã sobre esse assunto. Né? Eu sei que esse assunto talvez não seja o assunto do interesse de boa parte das pessoas que entraram aqui. Né? Talvez não seja. É verdade, porque é muito difícil, né? Eu É, participo de um grupo de mães, de muitas mães, e só a Lohane que tem esse problema. Então eu tenho que correr atrás de tudo. Onde eu achar alguma orientação, eu estou indo atrás, porque é muito delicado. A e gente que é mãe agora, sofre muito. e agora também é E assim, Jane. eu preciso sair muito de casa com ela para as terapias. Agora não, a gente não está saindo, mas eu preciso sair muito com ela. Eu moro distante eu saio de casa às 6 horas da manhã, quando é dia de terapia, eu venho chegar 1 hora, 2 horas da tarde, e a gente tem que se alimentar por onde a gente anda. Então, é muito preocupante. Então, mas uma coisa que eu quero deixar aqui como, né, um pedido para você é o seguinte: se você, por exemplo, fizer parte de algum grupo, né, de mães aí que têm filhos com doença celíaca, compartilhe essas informações, porque a gente viu que o povo é carente de informação, né? É carente de Muito, muito, informação. muito diferente. E talvez nunca tenha recebido essa informação do talher separado, né, da bucha que eu lavei, né, por exemplo, ali, né, A gastro me falou a respeito da contaminação, né? Por contaminação, mas não me falou a respeito de separar talheres, não. Não era nossa, separado aqui, é tudo junto. o prato deveria ser o prato Eu dela, separo assim, o que a garfo, gente vai comer, fazer um macarrão, uma macarronada.
Aí é separado. Por exemplo, ó, Mas os que talheres que... não. Não, não é só os talheres, não. Tudo, né? Tudo. O copo, o prato, o garfo, a faca, a colher, a panela que você cozinha, a forma de bolo. Ó, O bolo é eu não me muito. preocupo, porque ela não é Mas preocupante o se de bolo, porque repente ela não. você assou um bolo numa forma e depois assou um pão sem glúten, contaminação cruzada de novo. Mas, mas Essas, foi muito boa. informa... Essas informações, gente, são informações que eu custo acreditar de que não foram passadas, mas assim, eu acredito, mas custa acreditar porque não entendo, entendeu? Não entendo. Então, assim, é complicado. Dependendo do caso, olha só, eu vou ainda apresentar uma coisa aqui que geralmente ninguém para e pensa. Dependendo do caso, veja só, se você lava, por exemplo, né, um guardanapo, né, que foi utilizado na cozinha, junto com a roupa dela, já pode gerar um grau de contaminação cruzada. Tem pessoas que têm doença celíaca, num caso tão grave, Jane, que se ele entrar num ambiente onde, por exemplo, uma pessoa estava preparando um pão e jogou a farinha na mesa, ali borrifou a farinha para poder enfarinhar a mesa, para não grudar a massa, fica com partículas de glúten suspensa no ar. Se um doente Ai, celíaco meu Deus. entrar nesse ambiente e aspirar, dependendo do caso da doença celíaca, ele já vai ter crise. Ai, Jesus. Doutor, aí no caso de Lohane, que ela não tem esses sintomas, pode com o tempo, com o crescimento dela, o desenvolvimento dela, pode vir a ter esses sintomas se por acaso ela chegar a ingerir o glúten? Pode, pode. Então, assim, tem que ter um grau de atenção diferente, Jean. Tem que ter um grau diferente de atenção. Porque, assim, ó, é muito importante, né? Tem gente perguntando quais exames que fazem diagnóstico de doença celíaca. Quer explicar, Jean? Você já deve estar craque nisso. São tantos nomes, é porque eu anotei aqui só abreviado, né? Que é o IgG. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vai fazer o exame alergênico, né? Anticorpos. Uhum. Isso. O Anticorpos, antitransglutaminase tecidual IgG. Aí tem mais o TTG, anticorpos, antitransglutaminase. Acho que eu tô. Não sei se estou falando correto. Tá sim, tá Tecidual sim. IgA. É um nome Uhum. tão extenso. Endomísio IgA, anticorpos, anti. Aí tem Aí nós mais já o estamos falando de parte endomísio intestinal. IgG. Isso. E ainda São se exames bem faz. caros, viu? São E ainda exames bem caros. Uhum. E ainda se faz o teste alérgico também, né? Você pode fazer no alergologista o teste para descobrir em número de cruzes quanto que você tem de alergia ao glúten, né? Que também é um exame importante que às vezes começa por aí, né? Antes de ir para os caros, eu verifico primeiro, né, o teste alérgico. Muitas vezes começa por aí o diagnóstico. Depois, em Ela cima pediu disso, nos aí você vai outros, ela pediu fazendo. nos primeiros. Quando eu fui com a gastro a primeira vez, ela pediu outros. Esses aqui já foram os últimos, é porque eu não estou com todos aqui. Legal. Então você Mas vê que ela começou pediu. da maneira que eu disse, né? E aí Uhum. tem muitas vezes também um teste genético que é feito, né? Um teste genético. Isso, a gastro pediu também que eu, o pai dela e meus outros filhos, eu tenho mais 2 filhos, que fizéssemos, porque poderia ser genético. Aí eu já fiz, como é muito caro, a gente vai fazendo aos poucos, né? Eu já fiz o meu do não reagente. É caríssimo. Mas assim, doutor, quando ela tinha, acho que 1 ano, ou no teste do pezinho mesmo, não já poderia ser detectado, não? Eu Não, perguntei isso mas para a gastro, ela disse que não, porque depende de... O bebê não vai ingerir alimento com glúten, né? E o isso, organismo manifestar a doença só vai quando apresentar começa. reação quando ele, Por isso quando você ele tá, recebe alimento com glúten. por isso você tocou num assunto e eu vou fechar com isso, porque eu tomei sem tempo, daqui a pouco eu tenho que estar atendendo também. Mas aí veja só, tem um detalhe que eu quero destacar aqui. Já que você chegou nessa fase do bebê, então vou apresentar essa informação aqui, ó. Isso não é dito, mas deveria. Algo que é muito importante de ser conhecido pelas mães é o seguinte: o processo de introdução alimentar começa aos 6 meses de vida.
Dos 6 meses a 1 ano, é uma fase que a gente chama de introdução alimentar. Introdução. Então, quer dizer, eu estou apresentando os alimentos para a criança para fazer esse processo de introdução alimentar. Algo que Uhum. não deveria ser oferecido no primeiro ano de vida é o glúten. Não deveria ser oferecido antes de 1 ano o glúten, ou seja, macarrão, biscoito, pão, bolacha, né, torrada, pizza, né, pão de hambúrguer, no caso que seja, qualquer isso, qualquer um desses. Nada disso, até aveia. Né? Até aveia pode ser um problema, mas a aveia é muito menor, né? O risco porque a quantidade de glúten é muito pequena. Por quê? Porque hoje já tem comprovação científica que oferecer o glúten antes de 1 ano, por conta da concentração de glúten elevada que nós temos nos alimentos em virtude da engenharia genética que modificou o grão do trigo, né? Modificou o grão do trigo, não deveria ser oferecido antes de 1 ano, porque isso tem aumentado o risco do desenvolvimento de doença celíaca. Bem Pois é, preocupante, né? que deveria ser oferecida essa informação para a criança, para as mães de crianças com menos de 6 anos. Porém, não é. Não é. E Infelizmente. agora, pelo menos as futuras mamães que assistiram sabem, né? Mas É, e se cuidem, mamães, porque é muito, muito delicado. dá trabalho. Jane, foi muito legal conversar contigo. Gostaria de explorar mais o caso da sua filha, né? Achei muito legal, né, o Today de hoje, porque nós trabalhamos algo que ainda não havia sido trabalhado, né? E espero que tenha beneficiado as outras pessoas também para entender essas questões, porque tem muita gente que não tem doença celíaca, mas tem um grau de alergenicidade ao glúten. Então vale a pena fazer exames, né, de alergia para poder observar se tem e se tiver, né, fazer algumas observações. Mas com relação ao glúten, pelo menos as pessoas já sabem alguns efeitos colaterais, né? Aumento da constipação ou diarreia, né, decepar ali as vilosidades, diminuir a taxa absortiva, risco maior para desnutrição, né? Então é muito importante a gente observar esses detalhes, tá bom? Jane, meu agradecimento por você ter participado conosco e ter compartilhado, Eu né, que, a história da sua eu que filha. agradeço, doutor. Eu que agradeço muito e acompanho muito o Senhor. E assim, é uma bênção na minha vida, graças a Deus. E vou ficar acompanhando, quem sabe aparece mais alguém, algum assunto aí, né, relacionado. E a gente, porque vai surgindo mais dúvidas, né? Sim, quem Mas eu sou sabe, muito grata, agradeço demais ter podido participar. e de E repente você com novos Deus abençoe exames você. também, resultados diferentes, aí levanta a mãozinha aí dizendo assim, eu tenho resultado novo, né? Da Lohane, né? Lohane, é. É, Lohane. Então aí É você fala isso. assim, tem resultado novo, me chama, e aí eu chamo. Pronto, E é a mesmo. gente, Eu chamei desde o começo. Na hora que eu entrei, bom dia, eu já comecei. eu, Me chama, porque já fazia tempo. e Eu eu, pedi eu a Deus para dar parei, certo. e eu nem olhei as mensagens E dali para chamei. baixo, eu já deixei parado ali mesmo, eu falei, bom, vou chamar já aqui a Jeane, porque a Jeane já, bem cedo, antes de eu apresentar o que eu tinha preparado, né, para hoje de manhã, que eu achei que foi uma reflexão importante também a gente fazer com relação a essa questão da mortalidade, né, Foi bem entre as bacana também. mulheres, Gostei. importante analisar esse aspecto, né? E assim, eu vi que você tinha mandado, eu falei, bom, deixa eu segurar aqui já para eu não perder, né? E aí deu certo, Que fico bom, feliz, graças a né? Deus. Um bom dia para todos vocês, pessoal. Uma ótima quarta-feira. Jane, bom dia. Desejo aí Tá bom. saúde O para a Senhor Lohane também. Bom dia. e E que muito aí obrigada. essas informações realmente sejam úteis e possam ajudar ela a melhorar e ganhar um pouco mais de peso. Mas assim, ganhar só um pouco mais de peso, porque não pode descambar ganhar o peso normal que o síndrome de Down É, tem também, porque senão daqui a pouco ela vira uma bolinha, tá bom? tá bom, obrigada. É mais importante do que o peso, cuidar do estado nutricional. Por isso que eu perguntei desses exames. Um bom dia Tá para todos certo. vocês, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.